Então, já posso começar? Pode. Boa tarde a todos. Meu nome é Aline Costa. Eu serei moderadora do nosso sexto Reproducibility Brasil. Primeiramente, antes da gente iniciar, eu gostaria de dar alguns recados. E o primeiro dos recados é que essa apresentação está sendo gravada, e nós também estamos ao vivo pelo Facebook. Posteriormente, essa apresentação também será disponibilizada no canal do YouTube da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade. E o segundo recado é com relação às perguntas e discussões. Fiquem à vontade para, tanto no final da apresentação quanto durante a apresentação do Hugo também, para abrirem a câmera e exporem seus pontos e comentários. Ou se não se sentirem à vontade, podem me enviar os comentários pelo chat, tanto no geral quanto pelo privado, que eu repasso as discussões. E o artigo hoje, então, que será discutido, vai ser apresentado pelo Hugo Bayer, que é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente é aluno de mestrado no programa de pós-graduação em farmacologia, sob a supervisão do professor doutor Leandro José Bertoglio, da mesma instituição. Eu passo a palavra, então, para o Hugo. Quando você estiver pronto, pode iniciar a apresentação. Obrigado pela apresentação aí, Aline. Obrigado mais uma vez pelo convite aí para o pessoal do Reproducibility. Vou compartilhar minha tela aqui, então. Na verdade, acho que o host precisa me permitir que eu compartilhe. Já autorizei. E a gente que agradece, a gente estava sem apresentador, ele tá o Hugo e quebrou um galho. Enfim, a gente meio que forçou ele, né? Tipo assim, Pois é. quem sabe outra data? Não tem outra data. Então, assim, valeu pela disponibilidade. Beleza. Tá aparecendo aí a apresentação para vocês? Sim. Então, beleza, vou começar. Esse foi o artigo que definiram para a discussão de hoje. Um artigo bem interessante, foi publicado na Science 99. Fala sobre a genética do comportamento e interação entre o genótipo das linhagens com o ambiente dos laboratórios, né? Então, para começar, né, a gente tem que entender que a gente tem diversas linhagens de laboratório mundo afora e cada uma delas tem suas diferenças, mas todas também têm uma origem em comum, assim, e cada uma vai se diversificando também em cada laboratório, né? A gente pode entender os camundongos e ratos de laboratório como participantes de uma grande árvore filogenética aí de animais de laboratório que vem aí desde o século XIX, né? E, bom, especificamente para as neurociências, né, o uso de mutantes é muito interessante para a gente entender o papel de determinados receptores ou enzimas, proteínas, etc., nos comportamentos, né? Só que um dos problemas com isso é que, normalmente, quando são caracterizadas essas linhagens de mutantes, isso é feito apenas em um laboratório, né? Isso daí já é uma das principais críticas do estudo que a gente está discutindo aqui hoje. E também, determinadas alterações dependem do background genético da linhagem onde foi feito aquele mutante, né? Então, muitas vezes fica difícil a gente diferenciar os efeitos daquele gene que sofreu o knockout especificamente e da linhagem onde aquilo foi feito, né? E, além disso, né, a gente tem que entender que a genética do comportamento é algo, no mínimo, indireto, assim, né? Uma vez que a única coisa que os genes fazem numa célula é serem traduzidos para gerar uma proteína, né? Então, a influência dos genes para o comportamento, ela depende de várias camadas, né? Desde o do nível genético, celular, até que chegue no comportamento, que é algo que depende do organismo como um todo, né? E quando a gente faz análises um pouco rasas a respeito do papel de determinados genes nos comportamentos, a gente pode acabar chegando em conclusões como essa aqui, por exemplo. É óbvio que é uma notícia, né? Não é um artigo, mas está aqui, que os cientistas descobriram o gene da bebedeira, que é algo, no mínimo, complicado de se afirmar, né? Bem, além disso, né, uma coisa que a gente sabe muito bem é que existem diferenças claras entre os laboratórios, né? Todos os laboratórios têm as suas peculiaridades, cada laboratório é um ambiente particular, e muitas vezes animais com o mesmo genótipo, né, de uma mesma linhagem, se a gente leva para um laboratório ou para outro, eles apresentam respostas diferentes, comportamentais principalmente, né? E a gente tem que entender que, então, a genética, né, ela depende do ambiente para manifestar os fenótipos, né? Isso já se sabe desde Mendel e tal, né? Então, é quase que óbvio que, assim, que os efeitos genéticos vão depender do ambiente para se manifestarem de um jeito ou de outro. Bem, partindo então para o estudo em si,
A ideia aqui desse trabalho foi usar as mesmas linhagens de animais, tá? Foram 8 linhagens, submetidas a 6 testes comportamentais em 3 laboratórios diferentes. Achei legal trazer essa frase aqui do próprio estudo, onde eles dizem que eles passaram um trabalho extraordinário para equiparar todos os aparatos de teste, protocolos e tudo que é possível no cuidado dos animais enquanto eles estavam no biotério, né? Bem, na metodologia, é interessante que também eles começaram tudo na mesma hora, sempre na mesma data e hora, né? Então, isso também não pode ter sido um fator de confusão. E também eles fizeram comparações entre animais que foram criados nos laboratórios que estavam testando com animais da mesma linhagem que foram transportados de outro local, para também tentar perceber se existe algum efeito do transporte. Os testes, então, são esses descritos aqui, né? O campo aberto, labirinto em cruz elevado, rota Horde, water maze, teste de locomoção no campo aberto e depois também da preferência por etanol, né? Então, basicamente, o delineamento foi, eles pegaram essas 8 linhagens, né? Os 8 genótipos, machos e fêmeas, criados no local ou transportados, e realizaram esses testes em 3 laboratórios diferentes, que são em Albany, Alberta e Portland. Eles usaram ao todo 128 animais em cada laboratório, né? Para cada condição experimental, o N foi 4, de maneira que, então, para as comparações entre genótipo e laboratório, eles obtiveram 16 animais por grupo, né? Desse modo como está descrito aqui. É interessante comentar também que, de acordo com o P estabelecido por eles, né? Que foi o considerado significativo foi abaixo de 0,01 e considerando o tamanho amostral, isso confere a eles um poder estatístico de 90%, né? Ou seja, eles têm 90% de chance de encontrar um resultado realmente positivo, né? Para essas diferenças comportamentais que eles estão avaliando. As linhagens utilizadas aqui, trouxe uma fotinha de cada uma delas, não vou ficar comentando sobre todas, mas talvez o mais interessante aqui de comentar seja esse aqui, que é um knockout para o receptor 5-HT1B, né? Que é um receptor de serotonina. E ele foi estabelecido justamente a partir de uma outra linhagem que eles também estão testando aqui. Então, eles vão ter a possibilidade de comparar o knockout com o wild type, né? Sua linhagem selvagem, digamos assim, que é o background genético onde foi feito aquele KO. Certo? Aqui eu achei interessante trazer uma outra frase do estudo, que eles falaram aqui, né? Apesar daquilo que eles falaram antes, né? De todos os esforços para equiparar tudo, eles encontraram efeitos significativos dos locais de teste. Então, por mais que eles tentem deixar tudo igual nos 3 laboratórios para tentar padronizar bastante isso aí, ainda assim houve efeito dos locais, né? Bom, então partindo para o primeiro resultado que eles trazem, nesse gráfico aqui tem na figura A a atividade locomotora no campo aberto e na B é a diferença ou a mesma avaliação da mesma coisa, só que quando eles receberam uma injeção de cocaína, né, que é uma coisa muito utilizada para ver a resposta dos animais à cocaína em termos locomotores. Inicialmente, em animais não tratados, né, ali na figura A, a gente tem que diferenças comportamentais já bem estabelecidas foram confirmadas, né, como, por exemplo, a linhagem AJ ali, ela foi menos ativa, né, dá para ver aqui que são as primeiras barrinhas. A cor das barras, então, sempre vai indicar o laboratório de teste, né, e daí vai ter 3 barrinhas para cada linhagem. Perfeito? Então, no entanto, né, apesar dessas diferenças entre linhagens, houve já aqui efeitos do laboratório. Vamos falar de alguns deles. Por exemplo, animais testados em Edmonton, que são as barrinhas brancas, eles foram mais ativos aqui do que nos outros locais, independente do tratamento e da linhagem, certo? Então, agrupando todas as linhagens e todos os tratados ou não tratados, se eu comparar o Edmonton com os outros locais, os animais testados em Edmonton foram mais ativos, né? Já demonstrando que, aparentemente, tem um efeito de laboratório aqui. É interessante comentar que o padrão das diferenças genéticas, ou seja, a diferença entre linhagens, também ele interage com o local de teste, ou seja, ele depende do local. Por exemplo, os camundongos, esses 129, que são... Tem 2 129 aqui, né? São os 129 da esquerda aqui. Dentre esses, né, os testados em Albany foram menos ativos do que os seus pares em outros locais, né? Então, isso já mostra que tem o efeito genético dessa linhagem, ele depende do local de teste, né? Ele interage com isso. E na parte da resposta para a cocaína, né, na atividade locomotora, isso também ocorreu.
né? Por exemplo, a linhagem essa B6D2F2, que é a última aqui, né? Oitavo grupo de barrinhas, ele só teve a atividade locomotora aumentada em Portland, né? Essa última barrinha, né? A cinza. E, por exemplo, a outra linhagem 129 aqui, isso só aconteceu em Edmonton, né? Ou seja, a resposta de determinadas linhagens para a cocaína, ela não está acontecendo em todos os locais, né? Então, isso também já ilustra um claro efeito do laboratório que estava testando. Partindo para os dados do labirinto em cruz elevado, então, aqui na figura A, a gente tem o total de entradas no braço aberto e o tempo gasto no braço aberto, né? Esses dois são indicadores de comportamentos ansiosos, ou, na verdade, são o contrário, né? Quanto mais os animais entram nos braços abertos, ou mais tempo eles passam ali, quer dizer que eles estão com menos comportamentos do tipo ansioso. Aqui, apesar da clara importância, né, do laboratório de teste, que também houve, aqui eles também conseguiram encontrar diferenças consistentes entre as linhagens, né? Por exemplo, uma análise que eles fizeram que é interessante foi comparar a atividade dos animais nos primeiros 5 minutos do teste do campo aberto, que foi aquele primeiro experimento do gráfico anterior, né? Com as entradas totais nos braços abertos do labirinto em cruz elevado. Ou seja, para cada linhagem eles fizeram essa correlação e viram que a atividade naquele outro experimento é capaz de predizer ou está correlacionada com a quantidade de entradas nos braços abertos do labirinto, né? Isso teve uma alta correlação aqui, né? Então, isso indica que, né, tipo, atividades que são bastante características de uma linhagem, por exemplo, a tendência comportamental que ele tem quando se depara com um novo aparato de teste, né? E isso muitas vezes é robusto e vai acontecer independente, né, dos aparatos específicos ou do laboratório específico. Uma sopa de macaco, brasileiros idiotas. Desculpa, pessoal. Já vou ver aqui. Pronto, Hugo, você já deve conseguir se desmutar de volta. Beleza. O que será que foi isso, hein, galera? Mas, bom... Bom, bem, já expulsei da sala. Tá certo. Voltando aqui, né, então, eles... apesar, então, das diferenças dos efeitos de cada laboratório... Você expulsou alguém? Sim, eu expulsei a pessoa que estava fazendo barulho. E foi quem? Era Martin, alguma coisa. Eu expulsei a mesma pessoa, tá tranquilo. Tá, desculpa aí, Hugo, na primeira vez no seu. Tranquilo. Então, só para retomar aqui, né, eles mostram que tem efeitos dos laboratórios, mas que uma coisa que é robusta aqui nesse sentido, que vai acontecer, tipo, efeitos de linhagem, é essa tendência que determinadas linhagens têm para, tipo, se comportar de um jeito ou de outro quando deparado com um novo aparato. Certo? Mas eles também encontraram vários efeitos do laboratório aqui nesse teste, né? Então, por exemplo, nos animais testados em Edmonton, todas as linhagens, novamente, né, se a gente agrupar todas elas, eles apresentam menos comportamentos do tipo ansioso, né? Ou seja, mais tempo nos braços abertos, né? Aqui ilustrado na figura B. A gente pode ver que aqui as barrinhas brancas, né, de maneira geral, estão mais altas do que as outras. Então, esses animais aparentemente são como os animais de Edmonton fossem menos ansiosos por algum motivo. No entanto, em Portland, os animais passaram menos tempo nos braços abertos, né? E isso foi especialmente válido para essas linhagens aqui, né? Que é a AJ, a Balb CBYJ e a última aqui, que é a B6D2F2. Então, parece que em alguns lugares os animais são, em geral, mais ansiosos, em outros são menos ansiosos. E daí, uma questão interessante aqui, né? Falando justamente sobre o knockout, né? Que é talvez o principal objetivo assim no trabalho, não só esse, né, mas assim, eles tiveram um grande interesse em tentar identificar qual o efeito desse knockout para o receptor de serotonina nesses testes que eles avaliaram, né? Então, por isso que eles também trouxeram o seu wild type, né, que é esse que está aqui do ladinho, o 129SV-TER. Então, eles observaram que as diferenças do knockout para o seu wild type também dependem do laboratório, certo? O número total de entradas nos braços abertos foi maior nos camundongos knockout em Portland
menor em Albany, uma tendência, né? E sem diferenças em Edmonton. Então, eles encontraram meio que 3 resultados diferentes, né? Para cada laboratório, o KO, a comparação do KO com o seu wild type rendeu um resultado diferente. O que é, no mínimo, meio estranho, assim, porque já tinham outros estudos, né? Inclusive são do mesmo ano aqui, que indicavam que animais knockouts para esse receptor, justamente, né, o 5-HT1B, apresentavam menos comportamentos do tipo ansioso. Então, isso aqui, nesse estudo, foi observado em apenas um dos 3 laboratórios e em um outro teve até uma tendência para o efeito inverso. Então, até que ponto esses estudos aqui estão reproduzindo, né? No último gráfico que eles trazem é para o consumo de etanol, certo? Aqui houve uma consistência muito maior da tendência de cada linhagem entre os laboratórios, né? Parece não ter tido um efeito tão forte do laboratório no consumo de etanol. Mais uma vez indicando que, assim, existem determinados comportamentos que trazem uma influência mais robusta da linhagem e outros que são mais variados de acordo com isso, né? Então, por exemplo, aqui, se eles pegam só as linhagens, elas foram responsáveis por 48% da variância, certo? E, por exemplo, aqui tendências que já eram bem documentadas, né, como a preferência da linhagem do C57 por etanol e o contrário para o DBA2J, foram observados aqui. Então, né, não houve um efeito significativo do local nesse sentido, né? A princípio, para esse comportamento aqui, existe uma tendência mais robusta das linhagens, né? Um efeito mais robusto das linhagens. Aqui eles trazem também uma tabela que seria um resumão aí dos resultados. É um pouco confuso aqui para entender, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. As cores, certo? Aqui das caixinhas representam o valor de P. Então, nas caixinhas amarelas, o P atingiu o resultado de significância considerado por eles, que é 0,01. Nas roxas, o P foi menor ainda, e nas azuis, ainda menor. Certo? Então, nas análises entre, por exemplo, aqui, né, análise dos genótipos, dos locais, do sexo, local contra transportado, interações, e aqui no outro eixo a gente tem, né, as tarefas em si. Para as comparações onde o P foi significativo, eles analisaram o tamanho do efeito. E é justamente o número que está mostrado ali dentro das caixinhas, né? Calculado a partir do ômega quadrado ali, né, que representa a proporção da variância que seria explicada apenas por aquele fator, né? Se eu tirasse os outros fatores da análise, digamos assim, quanto daquele efeito que está sendo explicado por esse fator específico, né? Então, é um número que vai de 0 a 1, certo? E daí é interessante a gente ver que, por exemplo, tem determinados efeitos encontrados que, apesar de ter um P significativo, o tamanho de efeito é muito baixo aqui, né? Por exemplo, aqui, interação entre genótipo e sexo, né? Tipo, eles têm um P significativo, mas o tamanho de efeito, ou melhor, essa interação aqui explica muito pouco da variância observada, né? Seria algo como 4% aqui nesse caso, né? Você tem o contrário, tem coisas que são bem significativas e explica um pouco da variância, né? Que se pegar plus meios aqui e tal, no genótipo, assim, por mais que seja significativo, pô, tem um que é 0,82 aqui, que não é o que você esperaria para... Talvez, pode ser que as não sejam diferentes, né? Mas... Desculpa, acho que eu não entendi teu ponto, Olavo. Pode repetir? Não, tem coisas bem significativas que não são... Que tem sim. um erro quadrado muito baixo, né? Então, sim, como esse coxinho aqui, né? Sim, exatamente. Não tem muita relação entre o P e o tamanho de efeito aqui, né? Aparentemente. Não, relação não existe, não é direta. E, claro, assim, não quer dizer, cara, não quer dizer que não possa, desculpe, mas assim, não quer dizer que não possa ter, pode ser que tenha uma tarefa em particular que os genótipos realmente não sejam muito diferentes, né? Então isso aqui não quer dizer que deu errado, que não sei o que, só que os genótipos não são muito diferentes, isso aqui, ou pelo menos as experiências não parecem consistentes, mas assim, com o 0,82 que é quase nada, né? Claro, e justamente isso tem relação também com o que eles discutem a respeito de, tipo, tem testes que são mais, assim, menos robustos em termos de confiabilidade entre vários laboratórios, né, que, por exemplo, o PlusMaze é um deles, né. Mas, então, continuando, essa última barrinha aqui, essa última coluna, né, é o R múltiplo, né, que indica a proporção da variância explicada por todos os fatores em conjunto. Bom, explicado mais ou menos a tabela, a gente tem aqui que, por exemplo, todos os genótipos aqui, né, apresentaram um valor de P significativo e aqui está o efeito deles demonstrado, né. Mas aqui do lado a gente vê que os locais também, exceto nesses 2 experimentos aqui, que é do Water Maze da preferência por etanol, né, para todos os outros experimentos o local também teve um efeito significativo, né. Então isso mostra que existe justamente uma interação entre, né, genótipo e local
para determinados experimentos. Então, isso também dificulta, né, quando a gente começa a esmiuçar mais os dados, dificulta a gente entender se aquele efeito foi do genótipo ou do local de teste. E outra coisa interessante aqui é que, por exemplo, uma coisa que se discute muito, né, animais que são criados no local ou transportados, né, será que isso tem uma grande influência? Aqui, aparentemente, não, né? O único teste que isso parece ter tido uma influência foi no Water Maze, né, que teve um P menor que 0,01, e para todas as outras tarefas isso não aconteceu, né? Então, mostrando que, pelo menos nas condições deles, essa questão de ser criado no local ou transportado de outro local não parece ter sido muito influente nos resultados deles, né? Outra coisa que não chama atenção é o sexo, né? Aline, desculpa, Paulo. Com relação a esse ponto de transporte, eles adotaram a metodologia de aclimatar o animal, né? É importante sim. lembrar sobre isso, porque é uma coisa que a gente fica muito preocupado, mas então a gente vê que esse fato de você deixar aqueles animais aclimatando ali, aparentemente já é suficiente para eliminar essas diferenças. A outra coisa que chama atenção é que sexo tem um pelo menos aqui tem um efeito pequeno, né? Que a gente tradicionalmente tem uma certa cultura que machos são mais variáveis ou menos variáveis, ou mais não sei o que, mas na prática a literatura não sustenta muito bem isso aí, tal, se você pegar, apesar das pessoas, e a gente tem dados disso, né? Que a literatura em comportamento particular usa muito predominantemente machos, assim, por uma questão meio cultural, mas assim, na verdade o impacto do sexo é muito menor do que as pessoas tendem a pensar culturalmente, digamos assim. É justamente assim o que os autores falam bastante, que tipo assim, para determinados testes isso vai fazer sentido, né? Mas a gente não pode generalizar para todos os outros, né? Então, tem testes que vão apresentar uma confiabilidade maior quando realizados em vários locais, outros não, e daí alguns vão ser influenciados pelo sexo, outros não também, né? Então, partindo para a parte da discussão, eles trazem aqui que as correlações entre os resultados comportamentais e as linhagens foram dependentes justamente disso, né, de que comportamento a gente está analisando. Então, para fazer uma estimativa da confiabilidade das replicações deles, né, que já foi uma replicação interna, eles compararam os resultados de cada linhagem, né, os resultados comportamentais de cada linhagem em um laboratório com seus dois pares, né, nos outros laboratórios. Então, por exemplo, aqui justamente para a gente entender como essa confiabilidade entre as aplicações deles depende do comportamento testado, aqui eu trouxe os dados da atividade locomotora, né, por exemplo. A atividade locomotora apresentou uma alta correlação entre os 3 laboratórios. Ou seja, parece que aqui as linhagens se comportaram de maneira parecida entre os laboratórios, né? Enquanto para a permanência nos braços abertos, né, que no labirinto em cruz elevado, que eles dizem, né, que justamente é uma tarefa intrinsecamente mais instável, né, dentre as que eles utilizaram, a correlação foi muito menor, né, aqui de no máximo 0,52, né, enquanto na outra no mínimo foi 0,74. Então, isso justamente mostra que as correlações, né, para a gente afirmar que uma linhagem apresenta uma tendência para uma coisa ou para outra, depende muito de que comportamento que a gente está analisando. E eles trazem uma coisa que é interessante, que então a gente poderia comparar esses valores com descorrelação entre peso corporal e local, né, já que é uma coisa que não depende da dinâmica dos procedimentos comportamentais que eles estão fazendo. Né? Apesar que pode ter uma influência, né, no quanto que os animais vão estar ingerindo de comida quando estão bebendo, sei lá, mas é muito menos do que esses outros, né? Por exemplo, o labirinto em cruz e tal. Então, e que isso é uma coisa que tem aparentemente uma confiabilidade maior, né? Tipo, o peso dos animais. Aqui eles vão falar um pouco também sobre fontes de variação, né? Que algumas podem ser descartadas devido ao rigor experimental deles, né? Por exemplo, uma fonte de variação, obviamente, pode ser a fonte da cocaína, por exemplo, que eles utilizaram, né? Tipo, em um lugar eles vão adquirir de uma fonte, no outro eles vão adquirir de outra. Mas, né, então, isso poderia, por exemplo, os animais testados em Edmonton podem ter sido mais sensíveis à cocaína devido à origem, né, da cocaína que eles compraram. Mas, por outro lado, né, isso não explicaria o fato de que as 3 linhagens derivadas de camundongo 129, que são esses 2 129 mais um nocaute para receptor de serotonina, eles apresentaram diferenças na resposta para a cocaína apenas lá em Edmonton, quando nos outros lugares não, né? Então, para os autores, isso significa que é uma fonte de variação que pode ser descartada, né? Uma coisa interessante que eu achei bem legal que eles chegaram até a escrever no paper, né? É que o efeito do experimentador, né? Por exemplo, em Edmonton, especificamente, tinha um experimentador que era altamente alérgico a camundongos. E ele usava um respirador enquanto fazia os experimentos, né? Então, aí se a gente tem uma variável específica, não controlável, que acontece apenas em Edmonton,
e talvez apenas por um dos experimentadores, né? Se é que tinham mais experimentadores lá em Edmonton. Então, esse tipo de coisa é meio complicado de controlar, né? Talvez botar outra pessoa para fazer o experimento seria o único jeito de controlar esse tipo de coisa, né? Partindo para a discussão sobre transporte, né? Então, como a Aline já tinha comentado, né? Os animais, eles foram transportados como adultos já e ficaram, sim, né, 5 semanas antes dos testes. E para esse período de aclimatação, né, antes de começar a bateria de testes comportamentais, e para o estudo dele, isso não teve o transporte, né, aparentemente não teve uma grande influência nos resultados, ou pelo menos uma influência consistente. E até eles comentam que teve uma grande variação nas viagens dos camundongos aí, né? Por exemplo, alguns eles foram, por exemplo, transportados para Albany e vieram diretamente ali de Germantown, que é muito próximo, né? Então, deve ter sido algo como algumas horas. Enquanto outros tiveram que passar, tipo, 2 dias por causa do trânsito aéreo lá para até chegar no laboratório onde ia ser feito o experimento. Então, aqui, condições totalmente diferentes de transporte aparentemente não tiveram um efeito significativo sobre os resultados observados, né? Então, pelo menos nesse estudo, esse tempo de aclimatação de 5 semanas foi suficiente, né, para contornar qualquer efeito forte, pelo menos, né, do estresse da viagem sobre os comportamentos. Eu acho que outro ponto que a gente pode pensar sobre essa questão do transporte também é o cruzamento entre irmãos, né, ninhada? Que isso gera uma fonte de mutação e esses animais vão cruzando entre irmãos, e você acaba tendo limitando muito a variabilidade, digamos assim, desses animais. E o transporte, por exemplo, desses animais, eles vieram de um outro local. Então, você exclui essa questão de cruzamento, desses sucessivos cruzamentos entre animais que são consanguíneos, né? Então, acho que isso é outra coisa que é interessante. Sim, com certeza. Tem outros dados sobre, enfim, a derivação, enfim, deriva genética Eu ia falar isso também. de linhagens isogênicas, né? Então, assim, até que ponto o próprio C57 tem um C57N, enfim, mas assim, ele derivou em várias coisas em laboratórios diferentes e tem alguns artigos, posso procurar aqui e tal, mas olhando exatamente isso, assim, quer dizer, acontece. Agora, claro, que isso, como é o mesmo fornecedor, em tese, não deveria estar acontecendo, porque você está pegando todo mundo no mesmo momento e tal. Ainda que esse C57 possa ser diferente do C57 em outro lugar. Aí existe uma pergunta aí, Hugo, se eles controlaram o gênero do experimentador, eu perguntaria justamente, é sempre o mesmo experimentador no mesmo lugar ou tem vários experimentadores? Cara, eu não li nada sobre isso no paper. Eu não sei se... Eu acho que ele comenta na discussão que nem todos foram os mesmos experimentadores. Eu acho que ele fala algo sobre isso. Mas eu não sei se ele estava se referindo à diferença entre os laboratórios ou se no mesmo laboratório variou. Pois é, mas a questão do gênero do experimentador eu não lembro de ter visto nada. Não, gênero não. Eu mandou um link aqui, que é um paper do Jeff Mojo aqui sobre, enfim, sobre o fato que eventualmente, sei lá, machos, aliás, exposição a machos, inclusive experimentador aqui e tal, tem efeitos em roedores. E também, se eu não me engano, isso tem efeitos diferentes de acordo com o gênero do animal, né? Eu lembro de ter lido alguma coisa a respeito. Uhum. Tem mais alguma pergunta? Michel tá com a mão levantada. Oi, posso falar? Claro. Diga. Tá, Michael Andrade, de Porto Alegre. Eu perdi uma parte aqui da tua apresentação, me desculpa por isso, mas eu vou retomar aqui, falar uma coisa e vou engatar uma pergunta. Quando a gente, um tempo atrás, na iniciativa, a gente estava discutindo sobre microbioma e tinha um estudo bem interessante que mostrava, acho que era comparando instalações na Alemanha, que nem é um país tão grande, e o microbioma dos animais variava enormemente. Obviamente que isso tem algum reflexo, né, também biológico e comportamental nesses animais. Eles faziam, eu não vou saber detalhes, não vou lembrar de detalhes, mas essa variação se mantinha mesmo fazendo controles para tipo de dieta,
tipo da instalação, se era germe-free, etc. Era menor, mas ainda existia alguma variação, mostrando que o microbioma é bem sensível à variação da instalação. E aí que vem minha pergunta para cá. Esses animais tinham instalações diferentes, formas de operar, de trabalhar com esses animais diferentes, que poderia mexer com o microbioma e, por fim, com outras variáveis. Alguma abordagem sobre isso? Algum insight sobre isso? E como que eram as instalações que foram testadas aqui? Tá. Beleza. Agora, acho que foi agora, né? Então, Michael, eles até comentam, cara, não sei se chegou a ver essa parte da apresentação, que, tipo assim, eles tiveram um esforço enorme para tentar padronizar tudo em todos os laboratórios. E ainda assim encontraram efeitos no laboratório sobre vários comportamentos, né? Agora, como tu mesmo disse, né? Apesar de tentar equiparar todas as coisas entre laboratórios, isso não nos garante que a microbiota dos animais vai ser parecida ou não, né? E acho que também depende, talvez, da origem dos animais, né? Deve ter uma relação com a microbiota. Então, aqui eles têm tanto animais criados no local como transportados, então eu também acredito que isso deve estar interferindo com a microbiota deles. Mas como não foi feita a análise, assim, a gente não tem como, né, tentar correlacionar a presença de determinados micro-organismos com comportamentos observados aqui. Essa atenção para a microbiota, eu tenho a impressão de que é mais recente, eu não sei muito bem sobre isso, mas esse é um artigo de 99, né? Com certeza, com certeza. Pode ser que não... Quanto tempo eles ficaram aclimatando ali? Semanas? 5 semanas. 5 semanas. Eu não sei quanto tempo, Michel, você tem ideia de quanto tempo leva para você reconstruir uma microbiota, porque eles vieram no mesmo lugar, né? Aí eles ficam 5 semanas num biotério diferente, não sei se isso é suficiente para... Isso. Eu não sei até que ponto é suficiente para mudar a microbiota ou não, né? Não sei. Imagino que sim. Pois é. Não, mas eu não sei. Não sei quanto tempo leva para estabelecer. Em seres humanos é dito que se tu destrói uma microbiota, por exemplo, com antibiótico, terapia, demora meses até a recuperação total. Mas é uma coisa bem agressiva, né? Uma mudança bem agressiva. Eu não saberia dizer, não sei dizer, não tenho essa informação em mudanças, nuances, assim, como troca de ambiente. Mas também tem que lembrar que eles fazem uma retroalimentação da microbiota, né? Que eles acabam comendo suas próprias fezes e acaba repopulando e reestimulando um feedback positivo para uma tendência que está naquela caixa. E existia um controle para o tipo de instalação, se era germe-free ou não, se a caixa era separada, se era em grupo que eles eram mantidos? Houve algum tipo de controle sobre isso? Cara, digo, um controle estatístico, né? tá. Ou não? Cara, eles não comentam nada sobre instalações, germ-free ou não. A única coisa que eles comentam é um paper de 3 páginas ali, né? Eu não sei, tipo, a única coisa que eles comentam é justamente isso, que eles equipararam tudo ao máximo do cuidado dos animais nos biotérios. Então, eu acredito que sim, que eles têm o mesmo número de animais por caixa, né? Ciclo claro e escuro no mesmo horário, tudo isso. Mas sobre ser germ-free ou não, eu não sei dizer. Eu acredito que não sei. Até como a Clarice comentou, né? É uma coisa que é um interesse mais recente, né? Tá, obrigado. Mais alguma pergunta agora ou posso ir continuando aqui? Não tem ninguém com a mão levantada. Acho que você pode continuar. Beleza, então. Bom, então, dito tudo isso, os autores afirmam que os resultados deles permitem conclusões tanto otimistas quanto pessimistas, né? Por um lado, as linhagens, né, o genótipo, foi algo altamente significante para todos os comportamentos avaliados, né? Como a gente viu lá na tabelinha, teve significância para as linhagens em todos os testes. Os genótipos explicaram de 30% a 80% de toda a variabilidade, né? Então, em geral, né, a gente pode concluir que, tipo, diferenças exuberantes ou marcantes, né, entre as linhagens, elas são de fato robustas e não vão ter tanta influência das questões específicas de cada local. Por outro lado, né, uma análise que eles chamam mais cautelosa, né, sugere que, tipo, para esses comportamentos onde o efeito genético é menor, né, como são aqueles que normalmente acontecem devido aos efeitos de um nocaute, para esse tipo de comportamento mais sensível, mais variável, né, como é o exemplo lá do labirinto em cruz elevado,
pode haver influências muito importantes das condições experimentais de cada laboratório que está testando, né? Então, o que eles dizem aqui é que esses efeitos comportamentais observados depois de um estudo em um laboratório com um nocaute em apenas uma linhagem, né? O nocaute normalmente é feito em apenas uma linhagem. A gente não deveria tirar muitas conclusões a priori, né? Tipo, de que aquele nocaute que eu gerei foi a causa da variação comportamental que eu observei, né? Então, pode estar acontecendo muitas outras coisas ali no meio, né? Tanto ambientais quanto interações do próprio organismo ali depois que esse nocaute ocorreu. Até porque, né, a gente imagina que, por exemplo, quando eu quero entender, por exemplo, o papel do receptor de serotonina, e eu faço nocaute num animal, né, eu faço o nocaute lá na linhagem embrionária dele, né? Então ele já vai se desenvolver na ausência desse receptor. Então isso pode também até acarretar diferenças no desenvolvimento, né? Que a gente sabe que a serotonina não é importante só lá na hora do teste de ansiedade ou de depressão, né? Tem todo o desenvolvimento e isso pode estar afetando também. Então a gente não pode concluir a priori assim que, então quer dizer que aquele receptor ele gera comportamentos mais ansiosos ou não. Então, enfim. Além disso, né, eles comentam que, por exemplo, seria interessante, né, quando a gente está caracterizando essas linhagens, que primeiro a gente não fizesse em só um laboratório, né, quando a gente está estudando um rato mutante que a gente acabou de produzir, né, principalmente para esses efeitos genéticos que eles chamam de pouco marcantes, né, como a gente estava discutindo, né, para o labirinto inclusive elevado, isso foi observado, né, que até nas explicações deles não teve tanta confiabilidade entre os dados. E outra coisa que eles sugerem é que quando a gente está querendo, por exemplo, avaliar o efeito de um nocaute para um domínio comportamental, que seria, por exemplo, comportamentos do tipo depressivo, comportamentos maníacos, do tipo ansioso, enfim, a gente deveria fazer uma bateria de testes, né? Não apenas um teste, né? É no mínimo complicado eu fazer o meu nocaute, caracterizar só no meu laboratório, testar só no LCE e dizer que aquela proteína, né, que eu fiz o nocaute está associada com aquele comportamento. Então, é no mínimo muito indireta essa relação, né? E eles também dizem que, por exemplo, os efeitos específicos do laboratório, né, sobre as diferenças genéticas podem afetar vários outros fenótipos, né, de maneira similar ao que acontece aqui, não só aqueles que eles observaram. Então, e isso mostra como a gente deveria fazer a caracterização de linhagens mutantes em mais de um laboratório, né, fazer mais do que um teste, tentar replicar ao máximo possível antes de tirar conclusões a respeito do papel de uma proteína no comportamento, né? Eles trazem uma discussão que eu achei bem interessante também sobre padronização excessiva, né? Eles afirmam que não está claro a partir desses dados se, por exemplo, se eu aumentar a padronização dos testes comportamentais, isso vai aumentar a reprodutibilidade dos meus dados. Porque aqui, né, eles padronizaram tudo ao máximo e ainda assim tiveram coisas que eles não conseguiram reproduzir. E além disso, né, eles comentam que em diversos laboratórios os cientistas têm as suas próprias preferências e meio que eles não abdicam de realizar os experimentos daquele modo, né? Tem gente que gosta de fazer os experimentos sempre na parte escura, sempre na parte clara. Então a gente precisa de resultados que, tipo, aconteçam não só naquele ambiente super padronizado, né? Tipo, se um resultado tem validade ecológica, ele precisa acontecer independente de uma pequena variação, né? Senão, né, pensando até em translação, assim, como é que é uma coisa que eu só encontrei lá naquele laboratório específico, lá no Canadá, sei lá, como é que eu sei que aquilo vai acontecer em outros lugares e como é que eu sei que eu posso levar esse resultado para tentar fazer uma translação para humanos, né? Aqui tem até uma chargezinha, né, do cachorro comentando que mandaram para ele latir quando ele via as barras vermelhas, mas tudo que ele enxerga é cinza, né? Então, aqui, tipo, como é que eles querem que o cachorro responda se ele nem está conseguindo enxergar aquilo, né? Então, isso nos diz, acho, questões interessantes acerca dos testes comportamentais que a gente usa e por isso que é interessante justamente usar mais de um teste quando eu estou querendo caracterizar uma linhagem sobre a tendência dela para determinado domínio comportamental, como a ansiedade, por exemplo, né? Então, como considerações finais, eles trazem que existe um grande risco, né, em, por exemplo, limitar, por exemplo, estabelecer que para determinado domínio comportamental, como, por exemplo, para depressão, o teste que é padrão ouro é o nado forçado, então a gente sempre vai fazer o nado forçado para testar quando eu quero observar comportamentos do tipo depressivo. Mas com isso, a gente vai acabar perdendo a complexidade daquele domínio comportamental, né, que pode às vezes ser observado em outros testes e também possíveis interações de local, de gênero, de transporte, tudo mais que podem acontecer em outros testes, que não aquele que é o mais usado para aquele domínio comportamental, né? E dizem que também é muito importante a comunicação, né, entre
os caras que geram as mutações ou as linhagens e os cientistas comportamentais que vão testá-las, né? Para que isso pode beneficiar ambos os grupos, né? E também, por exemplo, além de testar, por exemplo, um knockout em mais de um laboratório, em mais de um teste, uma coisa que é interessante é a gente testar um knockout em mais de uma linhagem, para saber justamente, né, se o efeito que eu estou observando é por causa daquela proteína que eu nocauteei ou se é da linhagem onde eu fiz aquilo, certo? Porque, como eu já trouxe lá na introdução, né, às vezes o background genético vai interferir com o efeito de um knockout, certo? Então, eu acho que a apresentação que eu tinha preparado era basicamente essa. Pode abrir para perguntas e discussões agora, né? Obrigada, Hugo, pela apresentação. Parabéns. Pessoal, então agora nós abrimos para comentários e discussões, então fiquem à vontade para participar. Quem tiver alguma colocação, é só abrir a câmera, o áudio. Agora eu posso parar o compartilhamento da minha tela, né? Ou vocês querem que deixe alguma coisa? Pode parar. Você pode só voltar ali rapidinho, então, só para... Eu queria destacar uma coisa naquela tabela. É que eu acho que acabou não falando muito daquele R múltiplo. Pois é. Mas que me chama muita atenção, assim, esses, né, isso aqui é meio que o residual, né? É o quanto, ou ao contrário, não. Ele é o que é explicado por todos os fatores. Então, quer dizer, o que não é explicado, às vezes é muito grande se o número aqui é baixo. Exatamente. Por exemplo, tem um aqui que todos os fatores em conjunto, até onde eu entendi, né, significa isso. Todos os fatores em conjunto aqui, por exemplo, para a resposta à cocaína estão explicando menos de 35% dos resultados, né? Eu acho que essa que é a... Só que eu acho isso um dos resultados que mais me chama atenção, assim, nesse artigo. Claro, né? E o que sobra é a variabilidade individual, né? Ou de outros fatores que eles não identificaram também, né? Porque esse daqui, quando você fala assim, fui a medidas extremas para padronizar todo o possível, é todo o possível que eu imagino que seja importante naquele momento, naquele grupo, Sim. né? Mas isso vai cair no balde deve cair no balde do laboratório. Não sei que você tenha padronizado num dia, não do... Isso é uma boa pergunta, assim, quer dizer, isso aí é feito tudo numa sessão só, em sessões múltiplas? Um dia para cada teste. A não ser o do preferência etanol, que daí são 5 dias, mas daí é no final. E tudo começando no mesmo horário, no mesmo dia, sempre, né? Porque, parece, nesse caso, você está meio que misturando o batch o lote de animais que você testa com a coisa do laboratório. Você poderia testar em cada laboratório em vários lotes. E aí talvez um tanto da variação entre laboratórios, se foi todo mundo testando no mesmo dia, pode ser só, aquele dia está muito quente, sei lá, em Portland não estava em Edmonton. Edmonton nunca está quente, né? Então, assim, quer dizer, você está misturando uma coisa que pode ser o dia específico, né? Porque todos os animais aqui no laboratório, então, sei lá, não é necessariamente laboratório. Você testar isso no mesmo laboratório várias vezes, e aí, cara, você pode aumentar o desenho, né? Você pode testar em cada laboratório em vários lotes, ou em cada laboratório com várias pessoas, e aí você vai quebrando o que é variação de laboratório e, na verdade, em seus componentes, né? Que podem ser vários, né? A Ana comentou sobre isso também, que eu acho que eles fazem metade do N em cada dia, 2 vezes. Então, como se fosse um controle interno. Perfeito. E a Gilda, ela mandou uma pergunta aqui no chat. Pelo que ela entendeu, todos os testes foram realizados nos mesmos animais. Eles discutem alguma coisa sobre interferência da ordem dos experimentos? Não discutem nada, e é isso mesmo. Todos os animais passam por toda essa bateria de testes. Inclusive cocaína. Inclusive cocaína. Mas, assim, acho que como todos acabam passando de maneira idêntica por todos esses testes na mesma ordem, a influência é igual para todos, né? O problema seria se, por exemplo, em uns animais eu desse cocaína. Possivelmente esse é parte aí do saco que a Clarissa falou, né? De interferência de espectro e tal, assim. Com certeza, com certeza. Eles não têm como, né, descartar isso aí. Mas, assim, acho que o problema principal seria, por exemplo, se uns animais passassem pela cocaína no dia 2 e outros no dia 5, né? Você lembra de qual é a ordem, Hugo? Essa que está na... Eu tenho aqui na introdução, só um pouquinho. Se eu não me engano, a cocaína foi uma das últimas. Não, a cocaína é no... aqui, ó, no dia 5. E depois o etanol. Eu acho que eles fizeram pelo menos isso, né? Tipo, os tratamentos foram deixados para o final. De fato. Porque isso pode ter a ver com a coisa de novo, assim, se você olhar lá as correlações entre
enfim, o quanto que a coisa real ali, que é o genótipo explica da coisa ali, tipo assim, que ele é o efeito real, né? Claro, tem testes que são melhores para diferenciar os genótipos e tem alguns que são piores. E claro, pode ser que sejam piores porque os genótipos são iguais, né? Não quer dizer que seja ruim. Sim. E tal. Assim, só não diferencia muito. Mas isso é uma coisa que pode, sei lá, você esperaria talvez que, sei lá, os resultados fossem mais limpos aqui no primeiro dia e que ao longo do tempo eles fossem divergindo ali e tal. E de certa maneira o campo aberto é um que é bem consistente, né? Então, não sei. De fato, é. Dito isso, o Brento, inclusive, levado o pior deles não sei, mas é o que menos diferencia os genótipos e ele está no dia 2 aqui, né? Então não sei se minha hipótese vale. Pois é. Vai nos laboratórios, vai nos resultados do Labirinto Incluso de novo? Só ver se não tem... Tem diferença, né? Só que realmente assim, não parece consistente. Pois é, porque a análise lá dessa consistência era, tipo assim, para cada linhagem, como que ela, no laboratório A, foi parecida com no laboratório B e C. Né? Então, por exemplo, deixa eu tentar pegar um exemplo aqui. Se a gente pegar o AJ, aqui ele respondeu de uma maneira totalmente diferente em Albany do que ele respondeu em Edmonton, né? Então, isso já diminuiria esse valor de confiabilidade entre os dados deles. Mas é feita com todas as combinações possíveis, certo? Sim, é feito para todas as linhagens e todas as combinações possíveis. Com relação aos laboratórios, é testando o A com B, o A com C, não, exatamente, é todos possíveis, porque para tirar aqui a gente tem os dados, né? Só um pouquinho. Por exemplo, eu sei esses valores aqui, eu tenho 3 valores, né? É um para cada laboratório. Então, para cada um desses, eles compararam, por exemplo, se esse é o laboratório A, esse é o B, esse é o C, esse primeiro é comparado com B e C, o segundo é comparado com A e C, e o terceiro com A e B. E, claro, quanto mais variação tem no laboratório, que são esses 3 sites aqui e tal, menos tem no genótipo, porque o laboratório está roubando a variação do... Exatamente. Pode ser que até tenha uma variação consistente genótica, mas, tipo assim, como a variação de laboratórios é bem importante também, e é bem consistente. Tipo assim, tinha um ali que sempre, o branquinho era sempre mais alto. Aí, naturalmente, você pode ter uma variação grande que fica escondida aqui, né? Então, assim, na verdade, você olhar o R quadrado de uma coisa na frente de todas as outras ali, então, não chega a ser, enfim, com medidas de tamanhos de efeito, tem esse senão que você tem uma outra coisa e rouba bastante variabilidade. Você vai... Ele vai diminuindo naturalmente, não porque o efeito seja menos consistente, mas porque o outro é mais. Certo. Sim. A Gilda também comentou sobre a variação de peso entre os laboratórios. Que houve, né? Acho que ela não... Por exemplo... A Gilda não quer aparecer e comentar, de repente. Fique à vontade, Gilda. Oi, gente, eu sou meio tímida. Desculpa. Acho que eu tô aprendendo nas aulas remotas a só usar o chat. Então, boa tarde, é um prazer estar participando aqui. Não, o que eu achei engraçado é que, assim, olha, você esperar num protocolo experimental, você ter uma influência grande do laboratório, vindo os animais todos da mesma origem, a gente até acredita, né, é bem plausível. Agora, parece que tem um efeito significativo por aquela tabela, inclusive no peso dos animais. Pois é. Então, se padronizou, os animais vieram da mesma fonte, né? Tá padronizada a dieta. Imagino que, não sei se em 99 já existia a preocupação que a gente tenta ter hoje com o tipo de cama, né? O material de ninho desses animais, se tudo isso foi padronizado, o que será que influenciaria de um laboratório para o outro você ter uma diferença? Né? Eles estão ganhando mais peso num laboratório do que no outro. Isso que me causou uma surpresa, né? Olhando nessa tabela em geral. E uma vez que você tem ganho de peso diferente, em alguns testes isso pode ser um fator que também influencia no comportamento. Com certeza, com certeza. Tem isso um pouco mais a fundo. Então, assim, pelo que eu entendi, esse segundo ponto aqui desse slide, eles falaram justamente por causa desse motivo. Porque tem a possibilidade de que efeitos específicos dos laboratórios, então, sobre as diferenças genéticas, afetem não só o comportamento, mas outros fenótipos. Né? Então, a interação entre a linhagem e o laboratório onde ele está se alimentando
de alguma maneira, pode gerar diferenças fenotípicas, não só as comportamentais, né? Como, por exemplo, até o tamanho corporal que eles observaram aqui, né? Então, realmente, é uma coisa bem, no mínimo, confusa, assim, né? Porque se eles têm toda essa padronização, têm as mesmas linhagens, né? Daí é bem complicado mesmo. Não sei mais o que comentar sobre isso. Inclusive, o que eles estão testando em alguns dos testes são com relação à ansiedade, né? Isso pode ter, acho que, influência no padrão de alimentação, né? Então, Com certeza. acho que talvez fosse um outro teste, entre aspas, né? Sim, poderia até ser feito nisso, né? De variabilidade, assim, né? Realmente, até uma coisa interessante, né? Avaliar. Não é um teste avaliar de variabilidade, mas é influenciado por isso, com certeza. Com certeza, eles poderiam, por exemplo, medir que vocês estão comendo mais ou menos, né? Simplesmente, além do peso específico, né? Você tem esse dado do peso? Eu perdi também o iníciozinho da apresentação, desculpa, eu li esse artigo tem um tempo, assim, não lembro muitos detalhes. Tem uma padronização da forma como são feitos os testes? Sim, como assim? Como é feito o plasmase, como, assim, os microdetalhes são padronizados entre os laboratórios? Bom, eles não falam especificamente para cada experimento, mas eles falam que, como um todo, né, eles foram para medidas drásticas para tentar padronizar tudo, né? Eu acho que é um esforço assim, que, pelo menos eles nunca... Mas é colocado de uma forma mais genérica, né? Generalista, exatamente. Então, eu não sei se eles pegaram um animal pelo rabo ou pelo corpo para botar no plasmase, por exemplo. Por causa da iniciativa, né? A gente, assim, vê tantas diferenças entre como fazer um teste em cada laboratório e aí, enfim. Exatamente. Foi padronizado e simplesmente falaram, faça como você faz, né? Então... Pois é. Assim, eles dão os exemplos, né? Eles dizem que, pô, eles compraram a lixa da mesma marca para colar em cima do Rota-Rod, não sei o que. Pô, dito isso, assim, entrando na coisa do peso antes ali e tal, eu imagino que eles tenham mais ingerência sobre o teste comportamental em si do que sobre as condições de biotério, por exemplo, né? Assim, se o rato ficar no biotério, eles não podem chegar no biotério e mudar a temperatura de todo mundo. Então, assim, talvez a condição de criação naquelas 5 semanas seja um pouquinho diferente. E aí, sei lá, tipo assim, cara, temperatura, atividade, o tamanho da gaiola, sei lá, enriquecimento ambiental, o barulho que vai agitar, me parece que não é muito difícil você ter uma... Seria bom ver o dado do peso, né? Quanto que varia. Mas, assim, não me parece muito difícil que, sabe, o grau de atenção de atividades animais seja um pouquinho diferente. Ou a rotina de alimentação, sei lá o que, e você tem pequenas diferenças, né? Claro. Eles falam em padronizar as tarefas e tal. Eu não tenho certeza se o biotério é tão padronizado assim. Eu imaginaria que é muito difícil de fazer. Na frase que eu trouxe direto do estudo, né, o que eles dizem é que... We went to extraordinary lengths to equate test apparatus, testing protocols, and all possible features of animal environment husbandry. Acho que seria, né, o cuidado deles, né? Então, mas assim, de maneira genérica, né? Eles não estão falando especificamente qual é a temperatura, qual que era o jeito que botaram os animais no teste, enfim, né? Ana, você tá... A Ana fez um comentário. Estou aqui. O meu comentário foi sobre aquela questão das correlações. Eu entendi que era sobre o dia 1 versus o dia 2, então era o controle interno de cada laboratório. E isso mostra que para o plusmase é o que a gente tem digamos, né, validade interna mais baixa, porque ele varia muito de um dia para o outro. Agora, para atividade locomotora e para alguma outra coisa, foi bem mais alto. Ou pode ser, então, que eu tenha interpretado errado esse ponto aqui. Foi que eu entendi, que era o controle interno de cada laboratório, de cada número de um dos laboratórios dentro do laboratório. Aquela questão de fazer em 2 lotes, né, os mesmos experimentos. Isso. Tá, metade do N em cada... então é isso aí mesmo, cara. Então eu estava errado. E aí, plusmase é bem ruim mesmo, então... Sim. É estranho que isso não tenha entrado dentro do modelo deles, né? Tipo, sabe, seria interessante ver o efeito do lote, né? Parece uma coisa que eu... Pois é. Teria adicionado. Naquela tabela grande. É um parágrafo que eles comentam isso, que eles não tinham um N suficiente para fazer um certo tipo de análise, mas eles tinham esse pequeno controle interno aí. Sim, fizeram essa correlação. Eles não tinham N suficiente para fazer, tipo, a avaliação formal, né? Tipo, isso. Da confiabilidade dos resultados, por isso eles fizeram a replicação interna, né? Uhum. Perfeito.
Nota que ele é um experimento que não tem um artigo que não tem um super N, né? Sei lá, ele ganha poder por conta do desenho, me faltou a palavra, blocado, né? Enfim. Fatorial, desculpa. Então, o N, inclusive, sei lá, para conseguir chegar a um poder de 90%. Mas se você pensar que tem o fator genótipo, o fator site, o fator sexo, o fator local versus chips, aqui você tem 4 coisas, né? Então, assim, 4 vezes 4 dá 16, assim. Então, para cada comparação específica... E tem 8 genótipos, né? Então, assim, sabe, se você olhar por todos os genótipos contra todos, sabe, enfim, com os que vieram de fora, os que vieram de dentro, mas tem 4 de cada um. Isso enfim, isso acaba dando um poder interessante. Então, você sabe, esse tipo de desenho fatorial te maximiza poder, porque você está olhando ao longo de todos os 8 genótipos, enfim, todas as outras coisas, né? Sim. Uma coisa que eu ia perguntar, se não tem mais nada aqui e tal, cara, como é que vocês veem a literatura, não sei se vocês deram uma olhada nisso, mas assim, como é que vocês veem a literatura evoluindo depois disso aí? Porque isso aqui é uma paper de 99, né? Exato. E assim, eu não sei, assim, é uma coisa que me interessa, eu pessoalmente não conheço tanta coisa que veio depois, eu conheço um que outro, assim, e tal, mas assim, por que a gente não tocou muito mais no assunto, ou se tocou, isso foi por onde, assim, porque assim, sempre que eu vejo, por exemplo, não foi aqui que a gente discutiu esses dias, né, mas a discussão sobre heterogeneizar e fazer estudos multicêntricos, etc., assim, sempre teórico ainda, né? Tipo assim, parece que se a gente fizer em vários lugares, quer dizer, tem poucos dados sobre variação laboratorial, não só em comportamento como em outras coisas, e não sei se não o resultado ficou meio perdido aí e tal, tem uma sequência que eu perdi, que eu não segui direito aí. Bom, eu não sei quanto vai impactar o resto do campo, mas esse CRAB, ele publicou alguns outros papers em termos de variação interlab e tal, coisa de camundongo. Isso não é o único, não. Assim, ele deu segmento, mas eu não acho que mudou muito a cabeça de como as coisas rolaram. Ele até o grupo publicou um paper sobre variabilidade em estudos de genoma também. Não é muito recente, mas é do mesmo grupo, desse autor. Saindo um pouco desse aspecto mais específico de testar genótipos diferentes em modelos knockout, etc., que eu acho que era o foco dele aqui, é o grupo do Hanno Wurbel, na Suíça, que tem falado muito nisso desde então, né? Desde o começo dos anos 2000, assim. E acho que agora, ano passado, esse ano, saíram uns artigos que acho que a gente discutiu em outra ocasião aqui com ela. Mas eu acho que ficou meio abandonado, ficou meio teórico, assim, por um tempo. E agora que tá voltando a se falar nisso, de quebrar essa ideia de que padronizar tudo é necessário e de que padronizar tudo vai controlar e vai acabar com variação não explicada. Dito isso, de novo, a discussão costuma ser teórica, quer dizer, o próprio dado mais interessante do Wurbel é que é um estudo de simulação, né, que é aquele de meta-análise, não sei o que. Tem, inclusive, se você pegar a última review do Nature Review Neuroscience e tal, tem uma carta, acho que eu cheguei a te mostrar, né, comentando aqui, meio questionando, dizendo, pô, olha só, a gente está discutindo isso aqui, é bonito, não sei o que e tal, mas tem poucos dados, né, e, assim, imagino, sabe, a gente tem pouca prova que, pô, olha só, eu heterogeneizei aqui, e isso aqui levou a uma melhor reprodutibilidade em relação, não sei, enfim. Mas saiu um dado bem recente, foi inclusive o Leandro, seu orientador, que tinha mandado pra gente um artigo. Vou achar aqui, vou mandar no chat também. A Bruna também mandou um artigo recente também sobre essas diferenças de linhagem e comportamento, é de 2019. Ela mandou no chat. Uma coisa que eu vi também é especificamente para aquele knockout para o receptor 1B da serotonina. Eu vi que tinha aqueles 2 papers de 99 que eu até botei ali aqui na apresentação, e tinha um ali de 2003 que continuava nessa, dizendo que os resultados da literatura mostram que o receptor de serotonina, os knockouts para esse receptor são menos ansiosos. Então, assim, parece que mudou a cabeça do pessoal que estuda knockout, né? Só fazer um comentário que acho que foi a Jackson, se não me engano, que é uma dessas grandes empresas de biotério, que agora que começou a vender os ratos super variáveis. Ao invés de ter coisas tipo, super endogâmicas, você fica cruzando entre irmãos e tal, você tenta ter a maior diversidade possível dentro desses ratos, ao camundongo. Um pouquinho de mudança de perspectiva. Interessante, né? Eu acho que tem um trabalho também que foi feito com rato de esgoto, né? Nossa, que legal. Comparando com ratos de laboratório e tal, assim.
Eu acho que, principalmente depois de ler aqueles papers do Hanno Wurbel, o que eu penso é isso, sim, né? Que, tipo, quanto mais variado for a nossa amostra, talvez seja mais difícil encontrar alguns efeitos, mas quando eu encontrar o efeito, ele provavelmente vai replicar em outras amostras, né? É, mais generalizado. A ideia é essa, só não sei, não sei como é que é o uptake disso, né? Quer dizer, eu ficaria curioso saber o quanto que está vendendo o rato super variável, assim, porque eu concordo com a coisa, é um pouquinho uma mudança de paradigma em relação à cultura do campo, assim. E as culturas do campo levam tempo para se adaptar, né? Quer dizer, a gente falou da coisa dos machos e fêmeas e tal, assim, quer dizer, as pessoas têm batido um pouco lineage, não sei o que e tal. Agora baixa um tempo na tecla de, tinha que ter machos e fêmeas. Mas, assim, vai ver qual é a quantidade de experimentos de artigos que realmente usam machos e fêmeas, ainda é pouco, né? E ainda tem um bias gigantesco em direção a machos, né? A gente fez um estudo de fear conditioning, acho que era 2014. Qual é o ano? Qual é isso? 2013? 13. A gente pegou um ano da literatura de fear conditioning e, sei lá, tem 8 vezes mais experimentos em machos do que em fêmeas ainda, né? E não é tão velho. Então, assim, é uma coisa que se sustenta. E se sustenta em cima de uma coisa que é inercial, assim. Sabe, que a ideia de que as fêmeas vão ser mais variáveis, que não se sustenta muito quando você olha a evidência disponível, assim, né? Enfim, acho que isso é um pouquinho preconceito. Isso tem a mesma coisa não em relação a machos e fêmeas e tal, mas de amostragem com, sei lá, psicologia em humanos, né? A questão de jovens universitários versus o resto da população. Uma coisa que a gente estava discutindo esses dias no seminário de laboratório era até a questão de o momento do teste entre machos e fêmeas. Você testa na mesma sala os machos e as fêmeas, no mesmo horário, como que os laboratórios estão padronizando isso, se está tendo alguma preocupação, não tanto de se preocupar, de tentar ver a questão do ciclo no início. Acho que quando começou essa história das fêmeas era muita preocupação com o ciclo estral, né, de que etapa do ciclo a fêmea estaria, e eu não via, pelo menos, muita discussão a respeito de tentar o mínimo possível, né, testar esses animais ao mesmo tempo. Então, não sei se vocês estão atualizados, sabem como é que tá, por causa da influência, né, de ter uma fêmea no cio na mesma sala com um macho e que aquilo pode afetar o comportamento do macho e vice-versa. Não sei se vocês estão atualizados a respeito desse tipo de discussão. Pois é, eu sinceramente não sei muito assim, sobre testar na mesma hora ou não. Sei que, por exemplo, aqui no nosso laboratório a gente tem um estudo publicado com fêmeas recentemente, onde foi justamente isso. A gente estava tentando avaliar aqui as fases do ciclo estral com a resposta para bloqueadores de reconsolidação no fear conditioning, né? E a gente viu que não, aparentemente todas as fases do ciclo respondem de uma maneira muito parecida. E eu lembro que até eu estava fazendo experimento com meus machos, enquanto o pessoal às vezes passava com as fêmeas ali perto, a gente não controlava isso, tá? Mas assim, eu não lembro de ter observado nenhuma variação significativa em algum lote, porque tinha fêmeas próximas, ou enfim. Se bem que eles ficavam em biotérios diferentes, né? Com relação a usar machos e fêmeas, eu acho que é algo que está começando, né? Vai levar um tempo para mudar esse paradigma, e eu acho que está mais difundido em diferentes áreas. Mas, por exemplo, essa coisa de usar várias linhagens para testar a mesma coisa, eu realmente também, assim, indo para a pergunta do Olavo, também o Rubel, que eu depois do artigo vi fazendo alguma coisa. Tudo muito voltado para comportamento, né? Em outras áreas, essa ideia de usar várias linhagens para fazer a mesma pergunta não é algo que nem foi questionado e tal, e que no fim das contas poderia ser interessante colocar essa variabilidade e aí ver, né, dentro de cada linhagem qual é o resultado e de alguma forma expandir isso, em vez de usar o rato super variável, né, usar várias linhagens isogênicas e tal, enfim, para tentar atingir um pouco essa variabilidade. Mas não é algo que eu vejo muito acontecendo em outras áreas. Eu acho que para progressão tumoral, eu vejo um pouco dessa discussão, porque o sistema imune, o tipo de resposta imune que a linhagem vai ter pode influenciar diretamente na progressão do tumor. Então, dependendo do modelo que você for trabalhar, a gente leva em consideração isso também, de escolher bem a linhagem. Mas o ideal, acho que seria fazer em várias linhagens, né? Não, isso que eu ia falar. Escolher bem, eu até
o costume de fazer em algumas é que eu não vejo. Eu vejo geralmente um uso, tipo assim, cara, você já tem uma ideia do que é linhagem, tem a linhagem que é tumor resistente ao tumor e a linhagem que é sensível ao tumor, assim, a linhagem que tem, você sabe, então assim, você já sabe como é que as linhagens são e você usa duas como um teste de robustez, né? Ou para dizer que uma coisa é diferente da outra aqui e tal. Assim, então, eu não vejo um salto assim, seria fazer um N, sabe, botar linhagem na análise estatística, né? Então, assim, vamos fazer uma meta-análise de 5 linhagens aqui e tal, para dizer, poxa, sabe, isso aqui é um efeito e realmente ele parece hold across linhagens, assim, e tal. Geralmente você vê isso inserido num paper como caso anedótico, né? Tipo assim, a linhagem X, não sei o que, e essa outra linhagem que é resistente ao tumor é assim, de repente compara as duas. Mas assim, você geralmente não é o exercício de, vamos botar várias linhagens só para ficar mais robusto, né? Tem uma pergunta específica. Exato. Quando acontece é uma comparação entre linhagens, né? Assim, me lembro de um paper agora com dor que fez o mesmo teste em várias 12 linhagens, mas esse era o objetivo do paper, não é muito fazer uma pergunta X e usar várias linhagens para chegar a essa resposta. Muito dessa coisa de várias linhagens veio agora da genética mesmo, né? Enfim, assim, acho que quando começou essa coisa com não transgênicos, não sei o que e tal, as próprias empresas que produzem e tal fazem um screening comportamental básico, porque enfim, é óbvio que você precisa dar uma olhada ver se o carro se mexe e tal. Então tem a impressão que a gente gerou vários dados, meio que, enfim, sistematicamente, não porque as pessoas estivessem super interessadas em comportamento, mas que era o screening fácil de fazer, né? Então, assim, se você for olhar, a galera que gerou esses muitos knockouts, tem alguns dados que são em cima disso. Não eram pelos específicos, só que eu estava mais ou não para testar. Talvez por isso tenha mais... E aí, para ter algum grau de descrição fenotípico daquela linhagem, né? E é um teste simples, então. Ana, você quer comentar a coisa do ciclo astral? Eu achei interessante aí, eu sempre desconfiei que isso era superfaturado, mas não tinha lido nada a respeito. Ela mandou um artigo aí sobre... Eu coloquei mais um comentário com alguns poucos dados da Science, e aí tem essa meta-análise aí que tem um título bem legal, deixa eu ver aqui o título. Tá dizendo assim, fêmeas liberadas para inclusão na pesquisa biomédica e da neurociências. Então tá liberado as fêmeas. E porque parece que não muda muita coisa e não precisa nem controlar o ciclo, dá tudo no mesmo, então acho que é meio bobagem essa desculpa aí. Mas tem pouco dado empírico mesmo mostrando isso. Exatamente. Aquele que eu comentei do nosso lab foi justamente isso, né? Não tinha diferença entre qualquer fase do ciclo. Não, isso é bobagem, as pessoas, sabe? Assim, as pessoas se preocupam com isso legitimamente. Essa questão, assim, tem tanta outra coisa que varia de um dia para o outro, de um rato para o outro. Não sei pois é. O ciclo deve ser bom, e o questionamento ali o questionamento ali que ninguém se preocupa em medir a testosterona dos machos, isso também varia, e para alguns comportamentos isso influenciou mais o resultado do que o ciclo estral das fêmeas, então... Aqui é a Isis, eu sou da FRJ também. E esse artigo é realmente super interessante, assim, eu penso muito principalmente nos experimentos de aproximação social, enfim, usando machos, porque como tem essa variabilidade de testosterona, dentro de uma mesma caixa, esses animais, eles têm uma hierarquia, né? Então, você tem um animal dominante e animais submissos. Então, e a gente pega um animal, né, para ser o animal desconhecido, enfim. A gente não sabe se aquele animal é dominante, se aquele animal é submisso. Então, a gente realmente pode ter ali uma interação social muito afetada pela escolha desse outro animal que dentro de machos, né? A gente não está nem falando sobre fêmeas nem nada. E eu acho que, não sei, o takeaway message de tudo isso, né? Eu acho que também é uma questão de, a gente tem alguma evidência, né, de que fazer esses experimentos com mais de uma linhagem seria importante, ou multicêntricos, mesmo experimentos de pesquisa pré-clínica, mas a gente também tem essa pressão absurda para publicar e as revistas continuam aceitando papers usando uma única linhagem, né? Então, fica meio difícil, né? Enquanto falando que o NIH também, as agências europeias agora já pedem que você, no mínimo, justifique, né? Se você vai fazer uso de machos e fêmeas, por quê? Por que não? Porque sim, para pedidos de financiamento, para pedidos de bolsa, mas isso ainda não tem uma pressão tão forte das revistas para que você só consiga publicar a partir disso, né? Então, acho que acaba tendo que ser um esforço conjunto, né? Não só os próprios pesquisadores se conscientizarem que você precisa de uma robustez maior nos seus dados, como
como talvez você ter algum tipo de pressão também de outros lados, né, para fazer isso andar de uma forma que faça sentido, né, e que realmente caminhe, que não fique um artigo de 99 e a gente ainda discutindo os mesmos problemas, né. Em termos de revista, assim, um padrão geral, que é uma coisa que talvez jogue contra isso aí e tal, cara, no fundo, é a ênfase em muitos experimentos no paper, né? Quer dizer, tipo assim, pô, se você pega um experimento da Nature, Science, etc., você tem, sei lá, às vezes, sei lá, 40, 50, 60 subpanels, né? Cada um deles com um experimento separado. Cara, você não consegue fazer todos os experimentos em todas as linhagens, não sei o quê. Então, assim, sei lá, a gente meio que assumiu, acho que para publicações de muito alto impacto aí, um modelo de assim, pô, você tem que ter muitos experimentos e muitos métodos e muitas coisas, mas cada um dos experimentos, no fundo, é sempre pequenininho, né? Tipo assim, em termos de poder estatístico e tal, etc., a variação nas últimas décadas foi mínima, né? Então, assim, ao invés de a gente ir para um modelo assim, cara, vamos ter, enfim, os mesmos experimentos aqui, mas mais robustos, a gente foi não pôr mais e mais e mais experimentos, revisores querem mais, etc. e tal. E isso acaba que, enfim, claro, tem um trade-off, você não pode fazer 100 experimentos com 30 métodos diferentes e ainda assim usar um monte de linhagens cada um, assim, tal. Talvez não precise também, né? Assim, mas talvez a gente devesse escolher um experimento no paper, que assim, pô, sabe, esse é o experimento-chave e esse aqui a gente vai replicar em 3 lugares diferentes e com 5 linhagens, mas não é uma cultura, né? Tipo assim, você não tem assim, pô, tá, vamos pegar pelo menos o primeiro e a primeira e a última figura aqui, essa aqui, vamos fazer um poder de 95% em 3 lugares e vamos ter certeza disso aqui antes de começar. Você tem, pô, não, é um tijolinho pequenininho atrás do outro, todos eles são meio frágeis e eu não sei, assim, quer dizer, e claro, tem um problema nacional aí e tal, que é, pô, você fez 30 experimentos, o revisor pediu mais 10, o seu viés para que esses 10 apontem para o mesmo lado que os outros 30 é infinito, né? Então, assim, é muito difícil. Depois você passou 3 anos trabalhando numa coisa, faça esse controle aí, faz o controle, não, realmente não estava errado, estava tudo errado. Você vai dar um jeito de dar certo, né? Então, assim, talvez esse modelo de papers muito, sabe, para histórias muito longas, muito compridas, com muitas diferentes, tem um lado legal, claro, assim, claro, você replicar coisas com métodos diferentes e tal, etc. Adiciona em relação, mas, assim, talvez diminuir um pouco essa loucura aqui e tal, ter um pouquinho menos experimentos mais robustos, assim, me parece que é uma coisa que seria um way forward, né? Mas não é muito... Exatamente. Mudar a cultura, né? Para conseguir fazer com que isso aconteça. Eu acho que, tipo, a conclusão dos autores também vai bem disso de encontro ao que o Olavo falou, que assim, não é que a gente vai agora começar a ter que fazer tudo em todas as linhagens, mas alguns chave, né? Como, por exemplo, vocês mostraram aqui que para o labirinto incluído elevado a confiabilidade é muito menor, né? Eu não posso confiar em um resultado único, assim, né? Acho que é a minha conclusão. Mas é interessante isso que a Isis comentou também dos ratos machos e o nível de testosterona deles, né? Porque até me lembrei de hoje eu estava no laboratório fazendo um experimento, e, tipo, um rato me mordeu quando eu tava tirando da caixa. E daí, pô, com certeza esse rato vai responder diferente dos outros, né, cara? Tipo, se ele tava muito mais agressivo, com certeza não, né? Eu acredito que sim, né? Se ele tava muito mais agressivo naquele momento que foi do condicionamento, né? Então, sabe? E por que com os machos não se dá essa importância pros hormônios e pras fêmeas se dá, né? E, de novo, assim, só porque uma coisa varia, você não precisa necessariamente controlar ela, né? Acho que aí tem uma questão interessante, quer dizer, assim, cara, você pode dizer que o ciclostal varia, ou a testosterona varia, mas, cara, tá, a gente vai assumir a variação e a variação, sim, se você não controlar a variação, ela vai entrar na estatística, né? E tudo bem, você vai ter um desvio padrão maior, não sei o que e tal, e que ele sabe, mas assim, se o modelo estatístico está bem feito, ele está controlando para isso. Então, assim, você não precisa necessariamente controlar tudo que varia. Isso é um pouquinho assim, claro, se você controla tudo que varia, eventualmente você consegue lidar com isso e, sabe, vai precisar de um N menor, porque você consegue separar, vamos usar X nessa fase do ciclo, X na fase do... Mas, assim, se você não quiser controlar ou não puder controlar, de maneira geral, cara, se você tiver poder estatístico suficiente, isso aqui vai ser controlado pelo estatístico em si, né? Então, só porque uma coisa varia, não quer dizer que você tem que obsessivamente checar isso aqui para ver o que está acontecendo. Até o que a Letícia comentou aqui, né? A Ajuda concordou e eu também concordo plenamente, né? Para fazer controle de ciclo é um estresse absurdo, né? Um tempo a mais que se gasta e que a gente vê no final que não faz nenhuma diferença e você só adicionou, na verdade, uma variabilidade ali, que foi o estresse logo antes de você colocar aquele animal para, enfim, fazer um comportamento, né? Então, acaba sendo pior você tentar fazer esse controle do que se não fizesse, às vezes. Até porque, geralmente, as pessoas usam o controle... Como é que as pessoas usam o controle? Geralmente, elas usam, vamos usar só na fase X, né? Se você usar só na fase X, na verdade, você está piorando as coisas. Porque você está piorando, não, assim. Você está melhorando a sua reprodutibilidade, a sua variedade interna, talvez. Mas você está limitando a robustez do resultado, que você está olhando uma fase específica, em vez de olhar todas, né? Então, assim, na verdade, você talvez perca mais do que ganha.
A não ser que você, sei lá, para mim o jeito certo seria, não, vamos pegar X, sei lá, vamos tentar equalizar aqui, se a gente quer controlar isso aqui mesmo, e vamos pegar, sei lá, 5 ratos dessa fase, 5 dessa fase, 5 dessa fase, mas não é o que eu vejo as pessoas fazendo, né? Eu acho que provavelmente varia muito com o tempo que o experimento dura, né? Porque essas fêmeas têm uma tendência a sincronizar. Então, se for um experimento que é feito num período muito curto, eu acho que tem uma tendência que elas estejam todas ali no mesmo, se for um dia, 2 e tal, assim. Elas têm uma tendência a sincronizar, assim. Um questionamento que eu faço sempre quando eu vejo agora alguns artigos comparando o comportamento entre machos e fêmeas. Essa é a minha questão principal, não tanto a questão do ciclo. Né? Você vê os artigos, eles comparam, em fêmea o comportamento é assim, em macho o comportamento é assado, né? E a gente tem todo um controle, né? um cuidado de quando eu vou fazer um experimento e eu vou comparar diversos grupos experimentais, eu tento ter todos os grupos rodando ao mesmo tempo para diminuir variação de interdia, tudo. E aí eu fico assim, eu estou comparando comportamentos de macho e fêmea. Teoricamente, se eu for nessa teoria de ter a robustez entre dias de experimentos, eu tenho que ter machos e fêmeas fazendo experimento no mesmo dia, na mesma sala, nas mesmas condições. E pronto, aí eu já fico um pouco mais preocupada na questão de qual a diferença entre você ter um experimento que é feito só com machos, numa sala que só tem machos naquele momento, um experimento que é feito só com fêmeas, numa sala que só tem fêmeas naquele momento, e um experimento onde você vai revezando machos e fêmeas, porque a gente sabe que em condições ideais a gente teria uma antessala, né, para fazer o comportamento, para manter os animais, mas muitas vezes não são as condições dos nossos laboratórios, e esses animais ficam ali vocalizando enquanto os outros animais estão fazendo o comportamento. Então, esse foi mais o meu questionamento, se alguém está se preocupando em olhar para esse tipo de diferença, ou porque me vem essa pergunta, e aí até vou trazer essa pergunta para o Olavo, né, em termos até estatísticos. Qual a validade de eu vou fazer o meu experimento hoje com os machos, amanhã com as fêmeas, e vou jogar tudo no mesmo balaio para fazer uma comparação estatística? O quanto isso seria válido, quais as limitações, enfim. Porque não sei se porque mas enfim, não, assim, se você comparar coisas em dias diferentes, sempre você não vai conseguir tirar a variação do dia, né? Se você quer comparar machos e fêmeas, você não deveria testar todos os machos num dia, todas as fêmeas no outro ponto, assim, e tal. A não ser que você, sei lá, você poderia ter vários dias, né? Então, você sabe, você não faria 1 e 1, assim, você poderia fazer umas, enfim, se você quiser insistir com isso, você deveria fazer um N de dias, né? Ou pelo menos, sei lá, ter o dia enfim, fazer uma meta-análise de dias ou uma coisa assim. Me parece que, assim, se você quer comparar machos e fêmeas, faça tudo, enfim, faça as coisas alternadas, né? Pode até ser um macho num dia, uma fêmea num dia, mas assim, não, você quer evitar batch effects, né? Você não quer fazer todo um macho de machos e depois todo um macho de fêmeas, que você tem não independência. Mas você poderia fazer machos num dia e fêmeas no outro dia para simplesmente misturar eles, né? Tipo assim, sabe, meu objetivo não é comparar machos e fêmeas aqui, é só ter uma amostra mais representativa da população, porque, enfim, a população mundial tem machos e fêmeas. E nesse sentido, tem uma questão, tipo assim, cara, a gente faz todo um esforço por separar e tal, etc, mas, tipo assim, pô, o mundo tá junto, né? Tipo assim, a gente tá aqui, eu tô vendo minha tripinha aqui, tem eu, depois a Aline, depois o Hugo, depois a Mari, depois a Ana, tem 2, a gente tá o tempo todo entre machos e fêmeas, né? Então, assim, em termos de relevância etológica para o universo, assim, e tal, no fundo, a gente vive num mundo em que raramente, não sei que você for para um colégio interno, você tem um lugar em que você só encontra machos, né? Então, sei lá, assim, talvez a gente... De novo, isso é uma coisa cultural, assim, não sei se foi uma coisa pensada em algum momento, assim, poxa, é importante a gente, sabe, fazer experimentos só com machos, só com fêmeas por A, B e C. São umas coisas que vêm vindo, assim, e tal. E que talvez tenha uma boa razão, assim, talvez, sabe, pô, você pode misturar as coisas, adiciona uma variedade muito grande e, sabe, é ruim, pelo menos para alguma parte, ainda que eu acho que vai aumentar a robustez. E pode ser que não tenha razão nenhuma, quer dizer, sabe, pode ser que seja assim, a mesma coisa que ficou culturalmente, como essa coisa de usar machos ao invés de fêmeas, porque vai variar menos e não parece ser o caso, né? Então, acho que é interessante a gente ir atrás e ver de onde é que vem e até repensar os hábitos que a gente tem, né? Eu acho que é justamente isso, né? A gente faz algumas conjecturas algumas vezes, né? Pensando, não, isso vai influenciar
e, no fundo, como foi a questão do ciclo estral durante muitos anos, né? Eu cresci numa cultura de que não se usava fêmea por causa da variação do ciclo estral, né? E isso agora já está sendo extremamente debatido, né? E até descartado pelos artigos mais recentes, né? E eu vejo, e eu acho que essa questão é tudo questão de começar a se investigar. A minha curiosidade é muito científica, né? Será que muda? Eu nem estou pensando em questão de o que seria o ideal para eu ter assim, um dado mais reprodutivo para a população, mas será que muda? Será que essa preocupação ela é uma preocupação pertinente ou não? Assim como foi a preocupação com o ciclo estral há alguns anos atrás, né? Alguns anos não, alguns meses atrás, dá para dizer assim. Então, mas assim, justamente era para perguntar se vocês saberiam, se teriam alguma atualização a respeito, mas eu vou procurar, se eu achar alguma coisa eu mando. Mas senão, cara, teste, né? Sabe, eu acho que assim, uma coisa que eu acho que, cara, faltam dados, assim, faltam muitos dados sobre variação. A gente tem pouquíssimos dados sobre variação intralaboratorial, né? E, sabe, a gente tem, teoricamente parece uma boa ideia fazer muito mas assim, talvez não precise, sabe? Talvez tenham coisas que correlacionam muito bem de laboratório para laboratório. Tem testes que, pô, sabe, se adicionaria uma carga de trabalho gigantesco, tentando fazer em vários lugares, quando na verdade, poxa, não é bem reprodutivo de um lugar para o outro. E provavelmente tem coisas que são muito diferentes, sabe, os meios aqui e tal, sabe, coisas que variam muito com o site, em que talvez você não possa escapar de fazer uma coisa em vários lugares se você quer reproduzir, assim. A questão é que a gente não sabe o que é uma coisa, o que é outra coisa, mas a gente tem a coisa nos dois baldes, assim, e tal. E a gente tem que ir atrás disso, né? Tipo assim, acho que gerar dados sobre variação intralaboratorial, sobre, faz diferença fazer, sabe, artigos sobre métodos mesmo, eu acho que são super valiosos, né? E são coisas simples de fazer, né? Sabe, não requer uma, assim, qualquer um de nós poderia ter, se você tem um biotério e ratos, a gente poderia ter feito isso aqui, né? Tipo assim, não tem nenhuma grande tecnologia, nenhum grande... Enfim, nem mesmo um grande custo aí, talvez podem usar técnica, pedir os camundongos. Então, assim, tem ciência para ser feita, né? A iniciativa brasileira de reprodutibilidade talvez gere algumas coisas, mas assim, a gente tem poucos laboratórios para cada experimento, né? Então, assim, vai dar para ver algumas coisas, assim, mas assim, não é exatamente o ponto fundamental ali e tal. Então, assim, espero que a gente consiga adicionar um pouquinho para o debate, mas não foi feito para isso, assim, quer dizer, uma coisa que olhe a mesma coisa, nem que seja uma coisa, mas ao longo de muitos e muitos laboratórios, assim, e tal, como você começa a ver na psicologia, lá você tem o Many Labs Project e tal, eu acho que são importantes para isso, né? E às vezes, inclusive, vão dizer que, cara, não importa tanto, se você pegar o Many Labs 2 aqui, deixa eu mandar o... Enfim, tem 4 Many Labs agora já, né? Ou 5. Many Labs 2, inclusive, vai ser a nossa próxima discussão em dezembro. Então, isso é bem legal, assim, só dando um spoiler, assim, você pensaria que, poxa, sabe, psicologia, não sei o que, tava fazendo uma puta diferença. Não faz, sabe, assim, de maneira geral, os efeitos que são verdade, eles são robustos ali e tal, e meio que, cara, varia por sampling error, assim, e tal, mas não parece ter uma heterogeneidade gigante, né? Então, assim, parece que a variação entre coisas é mais aleatória mesmo do que para a maior parte das coisas, não para tudo, do que de fato, assim, diferenças sistemáticas entre laboratórios, assim, e tal. Então, assim, pode ser que algumas coisas dê para fazer tranquilo, assim, tá? As pessoas têm muito... Isso é uma outra coisa, que eu acho que tem muita... Quando tem resultados discrepantes na literatura, você vai pôr, porque esse aqui usou camundongo, esse aqui usou rato, esse aqui o ciclo é invertido, esse aqui o ciclo não é, a gente fica noiando em relação a o que explica isso. E assim, cara, boa parte das vezes nada explica isso, né? Tipo assim, sabe? Não replicação, com o poder estatístico baixo que a gente costuma usar, ou mesmo não tão alto, assim, não precisa ser gigante, enfim, mesmo com poder razoável, assim, e tal, você vai ter coisas que não replicam porque às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Então, assim, acho que a gente dá às vezes a gente dá muita ênfase a diferença, tentar explicar coisas que, na verdade, são plenamente esperadas dentro da estatística, que você tem essa flutuação, né? E acho que a gente não leva isso muito em conta. Pessoal, alguém tem mais alguma colocação? Se não tiverem, só queria lembrar do formulário que a gente está coletando opiniões e feedback sobre o Journal Club de 2020 e pensando já no planejamento de 2021, né? Vou colocar aqui no chat. Se puderem responder rapidinho, a gente vai ficar coletando aí para em dezembro meio que se replanejar e divulgar a partir de 2021. Como é que a gente está de apresentadores, Clarissa? A gente precisa de apresentadores para 2021.
E no próprio link do formulário tem como vocês se voluntariarem, quem puder, quiser. Enfim, vocês viram, não tem nada demais. A gente convocou o Hugo. A gente pode começar a convocar as pessoas também. Tem gente que tá sempre aqui, né? A gente pode dar um... Assim, é difícil as pessoas se Dá um voluntariarem. trabalhinho. Se você não se voluntariar e você aparece aqui frequentemente, me vai postando, a gente vai cooptar você, assim, e tal. Mas é legal, assim, sabe? Se vocês puderem entrar numa lista, assim, a gente pode fazer um rodízio. Se a gente tiver... A gente tem tido 20 e poucas pessoas na média, né? Então, sabe? Se a gente tiver um rodízio de 20 e poucas... Pô, você tem que apresentar um artigo a cada 2 anos, não é nada de tão horrível, né? Então, enfim, podem contar comigo também, se um dia faltar, já falo bastante quando eu não estou apresentando, né? Vai ser pior. Mas vocês podem me escalar aí se precisar. Eu tenho só mais uns 2 recadinhos. Lembrando, né, reforçando o recado, que o Reprodutibility ele acontece toda primeira quarta-feira do mês. E o nosso próximo encontro será dia 2/12 de 2020, discutindo um artigo que o Olavo acabou de mandar no chat, que é o Many Labs 2, Investigating Variation in Replicability Across Sample and Settings, e vai ser apresentado pelo Elvésio Povoa. E nos sigam também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Nós também temos uma lista de e-mails, onde a gente faz a divulgação dos encontros. Então, se alguém tiver interessado em entrar nessa lista, se a pessoa ainda não estiver nessa lista, é só deixar o e-mail no chat ou mandar um e-mail para a gente, enviar em particular. E como a Clarissa disse, a gente precisa de apresentadores, então se vocês tiverem interesse também, são todos bem-vindos e a ideia é que todos possam participar. Lembrando que a discussão ela fica disponível no canal do YouTube, então se você achou interessante, quer indicar a discussão para alguém, essa apresentação vai estar no canal da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Hugo, pela excelente apresentação e até a próxima. Valeu. Até mais, galera. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada, galera. Tchauzinho. Tchau.